Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. E hoje nós vamos falar sobre um tema que tem preocupado muitos santistas, principalmente a população que mora na ponta da praia, que são as ressacas. Desde que elas vêm ocorrendo com maior força, principalmente esse ano, elas têm invadido até prédios na ponta da praia. Muitas pessoas que moram ali estão extremamente preocupadas com o que pode vir a ocorrer com ressacas mais fortes. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos hoje aqui o coordenador da Defesa Civil de Santos, Daniel Onias. Daniel, muito obrigada pela sua participação. É um prazer estar aqui com vocês, esclarecendo alguns assuntos. Então, acho que a gente pode começar, Onias, falando sobre o que aconteceu de fato esse ano que tornou essas ressacas mais fortes, né? Se é que tem uma explicação para isso. Nós tivemos uma ressaca forte em abril, a outra em agosto e a mais recente no dia 29 de outubro. Essas ressacas que inclusive destruíram parte das muretas da praia, elas chegaram a destruir uma parte das muretas do emissário, né? Que raramente sofre danos com as ressacas, dessa vez sofreu. Então acho que a gente pode começar explicando para o público o que ocorre durante a ressaca que faz com que haja essa destruição tão grande. Pois não. Esse ano ele foi atípico, porque foram, na verdade, 4 ressacas, né, mais intensas, além de outras que ocorrem, mas que não atingiram aqui a costa, mas que apenas são noticiadas até pela Marinha do Brasil, lá no aviso de mau tempo e aviso aos navegantes, que é de interesse da navegação, né? Mas esse ano os especialistas até explicam que talvez seja por influência do El Niño, né, que ainda tinha força, e por isso que houve mais esses fenômenos, né, que são associados às frentes frias, né? Essas frentes frias são formadas muito distantes daqui, geralmente elas vêm do sul, né? E junto a elas ocorrem os ciclones, esses ciclones extratropicais, que são eventos atmosféricos que formam ventos muito fortes no oceano. Isso provoca uma agitação marítima e essa agitação marítima pode atingir a costa, né? Se coincidir com a maré de lua, que nós chamamos de maré de cisígia, né, ou lua nova ou lua cheia, naqueles horários do pré-mar, ou seja, da maré alta, mais essa agitação marítima, aí você tem a ressaca, né? E às vezes ela é associada com ventos que também atingem a costa com muita intensidade, como foi a de agosto, né? Então, infelizmente, é isso que ocorre e a população, nós vamos ter que nos adaptarmos para esses fenômenos que devem ser frequentes. Esses fenômenos, como o El Niño, eles já ocorrem há anos, né? Não é a primeira vez, mas os especialistas explicam que eles estão mais fortes, por isso causam essas ressacas mais intensas. É mais ou menos isso. Os climatologistas, os cientistas em geral que estudam as mudanças climáticas, né? Tem até um painel intergovernamental, eles entendem que aquecimento global e outras mudanças estão alterando o clima. E todos esses eventos naturais, né, os furacões que ocorrem em outras regiões, as tempestades, as grandes inundações têm sido mais intensas e mais frequentes, né? Então, por exemplo, ventos, furacões que atingiam algumas regiões do planeta com 200 km por hora, hoje tem registro de mais de 300 km por hora, ou seja, esses fenômenos cada vez mais destruidores, né? Isso são os eventos assim, globais. O El Niño é um fenômeno que atinge praticamente o mundo todo, né? Uhum. Então, o aquecimento lá das águas do Pacífico interfere em toda a dinâmica, né, de chuvas em várias regiões, de ventos, né? E como a ressaca está associada a vento, eles entendem que tem essa relação. Quando tem o El Niño ou a Laninha, né, naquele ano, eles entendem, né, essa explicação que eles dão, que haverá maior número de ressacas. Perfeito. E a gente, que eu me recordo, foram 3 aqui em Santos mais fortes. Abril, agosto e outubro, teve mais alguma? Teve também em setembro, dia 16 de setembro, inclusive nós nos mobilizamos naquele mês e também emitimos os alertas, né? Tudo isso é bom até que se diga, com uma colaboração muito grande de um núcleo de pesquisas aqui da Universidade da região, a Santa Cecília, que tem feito um trabalho, né, de previsão desses eventos. Eles já fazem esse trabalho com o laboratório deles e é pioneiro no Brasil. Eles fazem com uma grande qualidade. É claro que previsão nunca é tão precisa, mas é a melhor que se tem
e eles colaboram conosco, né, fornecendo essa previsão, e isso nos permite emitir os alertas, avisar a população antecipadamente. Esses alertas da Prefeitura passaram a existir após a ressaca de agosto, se não me engano. Sim, após a ressaca de agosto. Nós estabelecemos uma parceria com a universidade, né? Então nós temos acesso a esse programa que eles desenvolvem, e quando chega próximo, eles têm uma previsão com alguns dias, até 5 dias de antecedência, eles emitem para nós um boletim. Então aí nós passamos a prestar mais atenção, estreitar o contato com eles, e como vai se aproximando, quanto mais se aproximar da data do evento previsto, a melhor a qualidade dessas previsões, desses boletins. Isso nos permite avisar a população, que é muito importante, para evitar as consequências danosas. Como é que vocês avisam? É por meio da imprensa? Vocês têm algum contato direto específico com as pessoas que podem ser mais prejudicadas? Como é que é feita essa comunicação entre a Prefeitura e a população? Nós procuramos massificar de todas as formas, né? A imprensa é um grande colaborador. Assim que nós temos as primeiras notícias, nós já divulgamos para a imprensa que vai ter ressaca em alguns dias, 3, 4, até 5 dias. E conforme se aproxima e confirma que vai ser um evento mais forte, mais intenso, mais severo, aí nós usamos outras mídias, usamos as redes sociais da Prefeitura, levamos folhetos para moradores daquelas regiões, para alguns locais mais, como escolas, como pontos comerciais, né? E também emitimos os alertas de SMS por telefone. Mas um detalhe que nós gostamos de alertar a população, que não esperem só o alerta da Defesa Civil, que não criem essa dependência, que procurem consultar as previsões, né? Desde a previsão da televisão, né, até os sites que os surfistas, os velejadores pesquisam, que tem a previsão de ventos, né? O próprio site, inclusive, da Associação Comercial de Santos, o www.acs.org.br, disponibiliza diariamente, né, de segunda a sexta-feira, a previsão que é emitida pela praticagem e também informa a ocorrência de eventos, ressacas, enfim. Então, quem quiser, fique também à vontade para acessar o site, porque lá vai encontrar, com certeza, as informações sobre as previsões climáticas. Também é bastante importante a população se prevenir, né? Não ficar só aguardando a Prefeitura. Sim, inclusive a Praticagem de Santos, ela é um grande colaborador com o núcleo de pesquisas da Santa Cecília, que ela fornece os dados dos seus sensores, os marégrafos, os medidores de onda, né, as estações meteorológicas. Isso permite que o núcleo de pesquisa elabore a sua previsão com melhor qualidade e, como você disse, a Associação Comercial disponibiliza, né, e os demais sites de previsão também devem ser consultados para as pessoas adquirirem esse hábito de se antever, né, antecipar os fatos. Onias, recebendo a informação, bom, a população sabe que vai ter ressaca, existe algo que os moradores, principalmente os que moram em prédios na ponta da praia de frente para o mar, e a gente viu nas imagens dessa ressaca, principalmente a de abril e a de agosto, acho que foram bem fortes, carros inundados nas garagens, além de, é claro, tirar o veículo antes da ressaca, estacionar em outro ponto mais seguro, existe outra coisa que elas possam fazer, que os prédios possam fazer para evitar a invasão da água? Mas você responde essa perguntinha já, depois do intervalo. Voltamos em seguida. Olá, amigo, convido para acompanhar o programa Rotary na TV, edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado, venha com a gente, um forte abraço, esperamos você. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você.
Desabafa aquilo que você tá sentindo. Parece um fraquinho assim chorando, você não é um cara forte? E você tá aí se lamentando, triste. Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Você não acha que você tá reclamando com um problema muito pequeno? Voltamos ao segundo bloco do ACS na TV de hoje e nós estamos falando sobre as ressacas, sobre os estragos e as causas dessas ressacas que têm atingido a Baixada Santista, principalmente a cidade de Santos. E o nosso convidado hoje é o Daniel Onias, que é coordenador da Defesa Civil. Onias, no último bloco você ia começar a explicar para o nosso telespectador o que fazer quando a população recebe a emissão, a notícia, né, de que vai haver a ressaca. Tem o que fazer, tem como se prevenir, principalmente quem mora na ponta da praia, também o pessoal da Zona Noroeste, muitos bairros têm sido alagados, né, às vezes inundados por conta dessas ressacas. Tem como se prevenir? Olha, o que pode ser feito para essas pessoas que moram nesses locais, que nós chamamos de locais mais vulneráveis, né, estão mais expostos a essas ameaças, né, é justamente procurar se adaptar a esses fenômenos que, infelizmente, vão se repetir cada vez com mais intensidade. Enquanto uma solução definitiva, como, por exemplo, grandes barreiras, né, ou no caso da Zona Noroeste, as comportas, isso não for construído, as pessoas vão ter que conviver, infelizmente, com essa situação. Então, vão ter que, por exemplo, para prédios que têm garagem subterrânea, no subsolo, pensar em algum tipo de comporta que evite a invasão da água e também em bombas de escoamento, bombas automáticas que façam o escoamento rápido dessa água caso ela invada esses locais, né? Para os bairros que estão em cota muito baixa, como bairros da Zona Noroeste, muitas pessoas já estão até acostumadas que quando a maré alta, normal, invade suas casas, eles desligam os aparelhos elétricos, né? Alteiam os móveis, né? Então, porque é um evento que você não tem como evitar. O que a gente faz é se adaptar, tentar mitigar os efeitos dele e conviver com esses efeitos, né? É claro que a gente espera que no médio e longo prazo haja uma solução definitiva, porque nós não podemos esquecer que essas áreas, mesmo a ponta da praia, é uma área que ela foi aterrada, você não tem ali uma faixa de areia que ameniza o impacto das ondas, então elas atingem diretamente ali, né? E a Zona Noroeste, por ser muito baixa, tem bairros que estão abaixo até do nível do mar, né? E essa última ressaca, por exemplo, causou uma inundação em vários bairros, várias ruas da Zona Noroeste, além do dano que causou em toda a orla da cidade. E, Onias, como é que você vê a questão da dragagem? Você acredita que a dragagem interfira diretamente na destruição que a ressaca causa? Quanto mais tem sido feita a dragagem, quanto maiores navios acessam o Porto de Santos, maiores os impactos da dragagem? Você acredita que não? Porque essa é uma questão que divide muitas opiniões, né? A gente ouve especialistas dizerem que não tem nada a ver com a dragagem, outros dizendo que ela é a causa principal. Então, como é que você vê essa questão? Olha, o que é certo é que qualquer intervenção humana, qualquer tipo de obra feita na linha de costa, ela vai mudar o comportamento da ressaca. A onda vem, a agitação vem com muita força e grande altura. Se ela encontra uma faixa de areia bem ampla, ela vai perdendo força. Quando chegar na linha de costa, quando chegar na parte habitada, nas avenidas, ela já tem menos força. Na ponta da praia você já não tem mais isso, porque ali já sofreu alterações, inclusive aprofundamento para a dragagem do porto, isso já há muito tempo. Outra intervenção, os próprios prédios que avançaram no local, que era uma área para amenizar essas ações, uma área ali de jundu, uma área de duna, uma área de areia, que ela foi tomada. Então foi intervenção do passado. Você tem emissário submarino, você tem a ligação da Ponte Pensa. Então são várias ações humanas, né, da engenharia feita pelo homem, que alteraram totalmente o comportamento e os efeitos da ressaca, inclusive da erosão costeira nessa região. Então ela não vai interferir no fenômeno em si,
mas nas consequências eu acredito que tanto a dragagem quanto as outras ações têm contribuído bastante. E a gente sabe, você fala que tem a contribuição desses eventos, essas obras feitas pelos humanos, mas e solução? Existe solução do seu ponto de vista? Existe algo que possa ser feito, seja a curto, médio ou longo prazo, para minimizar esse impacto, para que as pessoas consigam entrar e sair dos seus prédios, mesmo em dias de ressaca, porque tem sido praticamente impossível, né, quando ocorre uma ressaca muito forte, as pessoas saírem de casa desses edifícios da ponta da praia? Olha, solução tem, né? Eu sempre digo que a engenharia tem solução para quase tudo. Se você fizer um paralelo, por exemplo, com países como o Japão, lá eles constroem grandes muralhas para segurar as ondas de tsunami, que são ondas muito maiores, né? É claro que aí você tem que avaliar o custo e benefício, o custo de uma obra, os efeitos dessa obra. Aqui no caso de Santos, nós temos um porto, né, que é muito importante para a economia do país, que o porto tem que funcionar, e uma cidade. Então, qualquer solução ela tem que ser feita de forma conjunta, integrada, para que não interfira muito, não prejudique um desses entes, ou o município, né, ou o porto e a União. A Prefeitura de Santos, ela já está há um bom tempo com um grupo estudando e já prepararam um termo de referência para que seja contratado um estudo para justamente apresentar o diagnóstico e apresentar uma solução, qual seria a melhor alternativa para o município. É claro que pronto isso vai ser estudado junto com o porto, com as autoridades, para se buscar a solução, e a gente espera que com a repetição desses eventos seja o mais rápido possível essa solução. E esse estudo é uma empresa específica? Existe alguma data, alguma previsão dele iniciar? Você tem alguma informação? Assim, a Secretaria de Planejamento do município, que está encarregada, ela formou um grupo com várias pessoas, inclusive a Defesa Civil também faz parte desse grupo de adaptação às mudanças climáticas, né? E esse trabalho ficou pronto, que seja um termo de referência para que seja licitado. Então a Secretaria está viabilizando, ainda não foi contratado, mas está viabilizando a licitação para que se abra para o mercado um órgão que possa ter a condição, capacidade técnica de apresentar esse estudo. Tá certo. Bom, vamos a mais um intervalo e voltamos já já. Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. Greenpeace.org.br. Alô telespectador, alô telespectadora, eu estou aqui para dizer para vocês que o TV Com Debate vai ao ar de forma inédita agora às segundas, quartas e sextas, das 19 às 20 horas. Nas terças e quintas, também no mesmo horário, acontece a nossa reprise. Se você gosta de política, saúde, meio ambiente, assista ao TV Com Debate, canal 11 da NET, eu espero você. A vida é movimento. Onde há movimento, há vida. Porém, nem todos se movimentam da mesma forma. Por isso, a AACD trabalha tanto para que as restrições de movimento não limitem a vida. O movimento faz parte da nossa história. Desenvolvemos técnicas mais avançadas, novos projetos e parcerias para que cada um de nossos pacientes possa viver além das barreiras de sua deficiência. Pesquisamos incansavelmente tanto a cura quanto a prevenção. A reabilitação é nossa especialidade, mas é somente o início de uma longa jornada para a integração das pessoas com deficiência à sociedade.
Seguimos lado a lado com nossos pacientes e não medimos esforços para transformar pequenos movimentos em grandes conquistas. Aliamos medicina de ponta, uma equipe altamente competente nas suas especialidades e parceiros comprometidos com a nossa causa. Isso exige dedicação e nos colocamos de corpo e alma em todas as nossas atividades. Trabalho que realizamos com alegria, a mesma alegria sincera que percebemos no sorriso de cada criança atendida pela AACD. Voltamos ao terceiro e último bloco do ACS na TV de hoje e o nosso convidado é o Daniel Onias, que é coordenador da Defesa Civil de Santos. E nós estamos falando sobre as ressacas, sobre as principais causas das ressacas, o que ela tem causado aqui na cidade e na Baixada Santista e sobre as orientações passadas para a população tentar minimizar os danos, principalmente quem mora na ponta da praia e na Zona Noroeste, que são as áreas mais afetadas. Onias, acho que a gente pode falar um pouquinho agora sobre a questão das muretas. Teve em abril a ressaca, a gente sabe que destruiu bastante a parte das muretas, houve uma reconstrução, mas agora destruiu novamente. Como é que a prefeitura tá vendo essa questão das muretas? Porque constrói e destrói. Tem alguma outra saída para que um material melhor, para que não quebre novamente? Ou a prefeitura está pensando numa outra alternativa, não vai colocar mais as muretas que são muito famosas, que são um cartão postal aqui da cidade? O que a prefeitura está pensando em relação especificamente às muretas? Ali aquela região, há uns equipamentos muito importantes serem protegidos, a própria via, né, a própria avenida, a calçada e os equipamentos que tem ali, o deck do pescador, a ponte de Edgar Perdigão, que são pontos turísticos e ponto importante também de embarque, desembarque de pessoas, né? E a ressaca de abril desse ano, ela causou muita destruição, tanto da mureta quanto da calçada e do asfalto. Por conta disso, a prefeitura ela reforçou a proteção que tem com blocos, né? Chama os matacões, né? Aqueles blocos grandes de pedra, colocou aproximadamente uns 200 metros cúbicos de pedra para proteger a mureta e proteger a calçada e a via, né? E essa ressaca de agosto, ela já não causou tanta destruição na via. Ela destruiu a mureta, uma parte da calçada, destruiu muito o deck do pescador, porque a posição que ela entrou, o ângulo que ela entrou, pegou bem naquela direção e veio acompanhada de ventos intensos o dia todo, vento de mais de 60 km por hora, com rajadas até de 100 km por hora, né? Isso potencializou o impacto da água, né, das ondas ali nos equipamentos. E depois disso, a prefeitura, depois de agosto, colocou mais 200 metros cúbicos de blocos para proteger melhor, né, aquela região e passou a construir as muretas no outro padrão construtivo, né, mais reforçadas, de concreto e não mais de alvenaria e também com aquela parte central dela, onde tem os elementos ali que você citou, né, que é um símbolo da cidade, de uma forma mais frágil um pouquinho. Então a estrutura toda bem reforçada e aquele miolinho, aquela bandeira mais fraca, para que quando a água vem com força, ela quebra só aquela parte que a gente chama de uma zona de sacrifício e não compromete o restante da estrutura, né? Então ela vai ter melhorado para que não haja tanta destruição com as próximas ressacas. Para que a gente torce, né? Com certeza, para que essas ressacas não venham com tanta força, chega de destruição aqui na cidade. Bom, Onias, eu deixo agora o espaço para você passar os canais de comunicação da prefeitura, quem quiser tirar dúvidas, quem quiser pedir alguma orientação, fica à vontade para passar os canais. Ok, a Defesa Civil atende pelo telefone 3208.000 para as informações gerais, inclusive quanto aos cursos que nós oferecemos para a população, né? Referentes principalmente a incêndios, a escorregamentos, né? E nós também cadastramos moradores, principalmente que moram nos morros, na questão da chuva, dos escorregamentos, na ponta da praia, na questão da ressaca,
E na zona noroeste, para as inundações causadas por esses mesmos fenômenos das ressacas, né, nós cadastramos para que eles recebam, por ocasião da ocorrência desses eventos, os alertas nos telefones, alerta de SMS. Basta mandar um e-mail para a Defesa Civil, né, defesacivil@santos.sp.gov.br, e pedir para ser cadastrado para receber esses alertas. Nós apenas pedimos que seja dada preferência para os moradores dessas regiões, porque isso tem um custo para a prefeitura. Então, outros bairros que não estão sofrendo esse efeito, a gente pede a compreensão e que dê a prioridade para os moradores dessas áreas. Até porque quando mandar um e-mail, deve constar, né, o telefone celular, o nome da pessoa e o endereço. E também pode ser por telefone, esse mesmo número que eu falei, que é o 3208.000. Perfeito. Inclusive, fica o alerta, né, para a população dos morros, que com certeza agora é a época mais delicada, né, que tem essas chuvas de verão, chuvas fortes, alagamentos, enfim. Então, essa população também de morros, encostas, vale a pena se cadastrar, é uma ação bastante importante, receber esses alertas da Defesa Civil e se prevenir. Bom, Onias, deixo espaço para suas considerações finais. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço aqui a oportunidade e, apesar do tema ser ressaca, esse alerta que você mesmo citou, nós entramos agora no período chuvoso. A nossa região é uma região que chove muito, né? E o pessoal que mora nas encostas de morro, sopé de morro, deve estar agora mais atento. Nós já estamos visitando moradores, levando nossos comunicados, orientações, e a gente orienta que nessa época não ampliem construção, não façam corte das encostas, não suprimam vegetação, não corte vegetação, e qualquer dúvida, a Defesa Civil nas emergências atende pelo telefone 199 e para informações o 3208.000. Mais uma vez, muito obrigada, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigada pelas informações, por todas as orientações aqui no nosso programa. E lembrando que o ACS na TV tem reapresentação aos domingos, às 11 horas da manhã. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo programa.